Vivemos em uma sociedade que nos treinou para sobreviver, não para sentir. Desde cedo, aprendemos que demonstrar tristeza é fraqueza, que expressar raiva é inadequado, que ter medo é sinal de imaturidade. O que não percebemos é que, ao reprimir essas emoções, não estamos superando-as, estamos apenas acumulando uma carga silenciosa que o corpo, inevitavelmente, tentará descarregar mais tarde. A cultura atual promove o desempenho, a produtividade, a resiliência mascarada, mas raramente nos ensina a lidar com o deserto emocional que se forma quando perdemos o contato com a nossa própria dor. Essa negação emocional se manifesta em formas sutis mas potentes: distrações constantes, hiperatividade, compulsões, vícios, relações disfuncionais e um vazio existencial que corrói por dentro. Não sentimos porque não temos tempo, e quando temos tempo, fugimos. Fugimos para não encarar o espelho de nós mesmos, um espelho que revela as partes feridas, rejeitadas, esquecidas. Mas a verdade é que o sofrimento inevitável da existência humana não some quando o ignoramos. Ele se transforma e, frequentemente, retorna como sintomas físicos, ansiedade, insônia, desânimo e crises que parecem sem causa definida. O corpo armazena o que a mente reprime. Cada tensão muscular crônica, cada respiração superficial, cada dor persistente pode ser uma tentativa do organismo de chamar nossa atenção para algo que não foi processado. Quando não nos damos a chance de sentir, a vida vai encontrando outras formas de nos pedir presença. O problema não é sentir demais, é não saber o que fazer com o que sentimos. E é exatamente aí que começa o caminho da cura emocional, na reconexão com aquilo que evitamos por tanto tempo. Na decisão de abrir espaço para sentir, mesmo que doa. Começamos a nos curar quando paramos de colocar máscaras sociais apenas para caber em ambientes que não acolhem nossa verdade. Quando nos permitimos reconhecer que há partes nossas que gritam por cuidado e não por julgamento. Neste momento, talvez você não esteja pronto para mergulhar fundo em todas as dores, mas reconhecer que elas existem já é um gesto de liberdade interior. O sofrimento só se torna destrutivo quando é ignorado. Quando o olhamos com coragem e consciência, ele pode se tornar o ponto de partida para uma nova jornada. Uma jornada de reintegração do eu e de ressignificação da dor. Para Viktor Frankl, o sofrimento não é apenas uma consequência do que nos aconteceu, mas da forma como nos desconectamos de nós mesmos a partir desses acontecimentos. A dor emocional se aprofunda não por causa do evento em si, mas pelo corte interno que ele provoca, a separação entre o que sentimos e o que conseguimos expressar, entre quem somos e quem aprendemos a parecer. É nesse distanciamento que nasce o desamparo silencioso, o vazio existencial que muitas vezes nem sabemos nomear, mas sentimos como um incômodo constante, como uma pergunta sem resposta que ecoa por dentro. Frankl dizia que a dor precisa ser escutada, e mais do que isso, precisa ser compreendida como uma parte da jornada humana, não como um erro a ser eliminado. A desconexão que o sofrimento causa pode parecer irreversível, mas ela começa a se dissolver no momento em que escolhemos parar de fugir de nós mesmos. Fugimos quando nos ocupamos demais, quando nos silenciamos, quando justificamos demais o que sentimos. Mas há um ponto de virada, o instante em que, mesmo sem saber por onde recomeçar, decidimos não continuar anestesiando a própria existência. É comum acreditarmos que só poderemos iniciar uma cura real se estivermos em terapia, amparados por um profissional. Embora a terapia seja profundamente valiosa, ela não é o único início possível. Frankl nos lembra que a cura começa com uma escolha interna, a decisão de olhar com honestidade para o que está vivo em nós. Essa decisão não exige ferramentas complexas nem linguagem técnica. Exige coragem para voltar-se para dentro, para escutar o que está pulsando no silêncio. Esse gesto de voltar-se para si é o início da liberdade interior. Essa escolha, por si só, já interrompe o ciclo automático de sofrimento. Quando reconhecemos que somos mais do que aquilo que nos feriu, uma nova narrativa se apresenta. Não, é sobre negar o que aconteceu.
é sobre não se reduzir a isso. A dor que vivemos pode ser real e profunda, mas ela não define nossa essência. A busca de sentido começa aí, no reconhecimento de que, apesar de tudo, ainda existe algo em nós que quer viver com verdade. E é a partir desse ponto que começamos, pouco a pouco, a nos reencontrar. Reconheça sua dor como sinal de busca por sentido. A dor emocional, por mais desconcertante que seja, não é um sinal de fraqueza. Para Frankl, ela é um aviso profundo de que algo em nossa existência está pedindo sentido, como se o corpo e a alma estivessem acendendo uma luz vermelha, alertando para a necessidade de reconexão interna. Quando negamos essa dor, perdemos a chance de compreender sua linguagem. Mas quando a escutamos com atenção, ela nos aponta para direções que antes estavam ocultas. A dor não é um fim em si mesma. É um convite, um chamado para despertar, mesmo quando tudo parece escuro. Em uma sociedade que valoriza apenas o que pode ser resolvido rapidamente, aprender a conviver com o sofrimento parece um retrocesso. Mas Frankl nos lembra que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. Isso não significa romantizar a dor ou buscar justificativas imediatas. Significa perceber que ela pode nos mover em direção a uma nova compreensão da vida, mais autêntica, mais lúcida, mais fiel ao que somos. O desconforto se torna caminho quando paramos de tratá-lo como inimigo. A busca de sentido, nesse contexto, não é uma abstração filosófica. É uma atitude interior, um gesto diário de escuta. É perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar, em vez de apenas desejar que ela desapareça? É aceitar que o sofrimento inevitável faz parte da experiência humana e que fugir dele nos desconecta ainda mais de nossa própria existência. A dor precisa ser olhada com olhos sinceros, sem pressa de ser resolvida. E ao fazer isso, algo dentro de nós começa a se reorganizar, silenciosamente, mas com profundidade. Esse processo de reconhecimento abre a primeira fresta. Não é ainda a cura completa, mas é a quebra de um ciclo antigo, o de se calar diante de si mesmo. Quando nos permitimos sentir e compreender, em vez de negar ou minimizar, ativamos uma forma de presença que já carrega em si uma semente de transformação. A dor continua existindo, mas agora ela não está mais sozinha. Está acompanhada pela nossa consciência, pelo nosso olhar atento e por uma nova disposição em escutar o que antes era apenas ruído. Sentimentos não são obstáculos no caminho da razão. São mapas. Cada emoção que emerge traz pistas sobre o que foi vivido, o que foi perdido, o que foi ignorado. Frankl nos ensina que nenhum sentimento é inútil ou indigno. A tristeza, a culpa, o medo, o desespero, todos carregam verdades que, quando reconhecidas, revelam a complexidade da nossa história. O problema não está em sentir demais, mas em não saber decifrar a linguagem do que sentimos. A negação das emoções cria um ruído interno que, com o tempo, nos afasta de nós mesmos. Muitos de nós fomos ensinados a suprimir emoções difíceis como se fossem fraquezas a serem vencidas. Mas esse esforço para parecer forte, para manter tudo sob controle, geralmente leva ao colapso silencioso. Frankl nos lembra que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que é justamente nesse espaço que moram a consciência e a liberdade interior. É onde podemos escolher não agir no automático, não reagir com negação, mas com escuta. A experiência emocional, quando respeitada, se torna uma aliada no caminho da cura emocional. Negar sentimentos é, muitas vezes, repetir a violência que recebemos. Você está exagerando. Isso não é motivo para sofrer. Engole o choro. Essas frases, ditas ou internalizadas, distorcem a legitimidade do que sentimos. Dar valor à própria dor é um ato de resgate. É dizer a si mesmo: o que eu vivi importa. O que eu senti tem lugar. O que doeu merece ser cuidado. Não é se apegar à dor, é permitir que ela se revele para que algo mais verdadeiro possa emergir. Ao dar voz ao que foi silenciado, iniciamos a reconexão interna.
Deixamos de depender da validação externa para reconhecer que somos humanos e que, como tais, somos afetados, impactados, vulneráveis. Essa vulnerabilidade, longe de nos enfraquecer, nos aproxima da nossa própria essência. E quando tocamos essa essência, mesmo que por instantes, experimentamos algo raro: a presença. A presença de quem não está mais lutando contra si mesmo, mas finalmente se escutando com respeito. Dê valor à sua experiência emocional. Ela carrega verdades profundas. Identifique os traumas não como destino, mas como desafios a serem superados com propósito. Traumas não são sentenças eternas, são feridas abertas que ainda pedem cuidado e significado. Frankl afirmava que o ser humano não é apenas aquilo que lhe aconteceu, mas aquilo que decide fazer com o que lhe aconteceu. Essa é uma das ideias mais libertadoras da logoterapia, a de que não estamos presos ao passado, mesmo que ele nos tenha marcado profundamente. As cicatrizes que carregamos podem se transformar em símbolos de reinvenção, desde que sejamos capazes de olhá-las com um novo olhar, o olhar de quem procura sentido, não culpados. É fácil cair na armadilha da vitimização. Quando a dor é antiga, quando o trauma é invisível para os outros, sentimos que estamos sozinhos em nossa luta. E muitas vezes estamos mesmo. Mas isso não significa que estamos condenados a repetir padrões de sofrimento. Frankl nos lembra que a liberdade interior é inegociável, mesmo nas situações mais extremas. A experiência do trauma pode ser o terreno fértil, onde um novo propósito se constrói, onde a dor deixa de ser apenas dor e começa a se tornar força. Ver o trauma como desafio e não como identidade exige um passo corajoso. Sair da narrativa do "isso me destruiu" para a possibilidade do "isso me transformou". Não é negar o impacto, nem minimizar a profundidade das feridas. É escolher conscientemente responder à vida em vez de apenas reagir a ela. Essa virada não acontece de um dia para o outro. É gradual, imperfeita, muitas vezes silenciosa. Mas cada vez que escolhemos dar um passo nessa direção, algo em nós se reorganiza e encontra uma nova forma de existir. Frankl dizia que até no inferno humano dos campos de concentração, havia pessoas que sustentavam sua dignidade com gestos, mínimos mas profundamente significativos. Isso nos convida a olhar para os nossos próprios infernos, as memórias que evitamos, os vazios que carregamos, e perguntar: como posso atravessar isso com um sentido? Quando a resposta surge, mesmo que vaga ou simbólica, o trauma deixa de ser prisão. Ele se torna uma ponte, e a travessia, ainda que difícil, passa a ser possível. Pratique o autoacolhimento como escolha de responsabilidade existencial. Autoacolher-se não é se isentar da responsabilidade, nem afundar em permissividade emocional. É o oposto. É assumir com maturidade aquilo que a vida fez com você e escolher mesmo assim não se abandonar. Frankl traz uma ideia poderosa: não importa o que fizeram com você, o que realmente transforma é o que você faz com isso. Em um mundo que ensina autossuficiência antes de ensinar autocuidado, o gesto de voltar-se para si com gentileza é quase um ato revolucionário. Não para justificar as dores, mas para não permitir que elas decidam o seu futuro. A responsabilidade existencial que Frankl defende não é punitiva. Ela é um chamado à liberdade interior, a possibilidade de responder à vida com consciência e não com automatismos. Quando você se autoacolhe, está dizendo: eu me vejo. Está recusando o abandono interno que tantas vezes repetimos sem perceber. Autoacolhimento não é desculpa para a estagnação. É solo fértil para uma reconstrução com raízes mais profundas. É escolher viver sem continuar se tratando como alguém em dívida com o mundo. Muitas vezes, exigimos de nós mesmos uma perfeição inatingível, uma força constante, uma paz permanente. Mas cura emocional não acontece por imposição. Ela floresce quando permitimos espaços de escuta, compaixão e verdade. Quando reconhecemos que a dor precisa de companhia, não de julgamento. Quando olhamos nossas falhas e fragilidades sem
Usar o olhar dos outros, mas com o nosso próprio olhar agora mais consciente. É nesse espaço interno de acolhimento que a reintegração do eu acontece, silenciosa e transformadora. Responsabilidade, nesse contexto, não é carregar tudo sozinho, é escolher não trair mais a si mesmo. É perceber que o caminho da cura não está apenas em acertar, mas em continuar mesmo tropeçando. É ter a coragem de sustentar pequenas decisões que te alinham com quem você quer ser. Frankl não fala de um herói inabalável, mas de alguém que permanece humano diante do sofrimento. E isso começa com um gesto essencial de se tratar com o mesmo cuidado que tantas vezes esperamos dos outros. Reconecte-se com a vida concreta como forma de reencontro com o sentido. Existe uma tendência perigosa no processo de autoconhecimento, a de nos perdermos no abstrato. Procuramos respostas em teorias, em análises profundas, em reflexões intermináveis, enquanto a vida concreta, a que pulsa aqui e agora, vai ficando em segundo plano. Frankl alertava para isso. Ele acreditava que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, como a vivência nos campos de concentração, era possível encontrar beleza, dignidade e liberdade interior nas pequenas experiências do cotidiano, sentir o cheiro de um pão, contemplar uma árvore, escutar um pássaro. Coisas simples, mas que nos reconectam ao sentido perdido. A reconexão com a vida concreta não exige grandes revelações. Ela começa com gestos mínimos. Silenciar por alguns minutos, observar o céu, caminhar com presença, escutar o corpo. Não é fuga, é retorno. É sair da bolha do pensamento acelerado e do desespero por explicações para, enfim, habitar o momento presente. É nesse chão simples que a busca de sentido começa a se tornar algo real, encarnado. Porque antes de curar a mente, é preciso voltar ao corpo. Antes de entender a dor, é preciso sentir a vida. Frankl nos convida a perceber que, enquanto estivermos vivos, ainda há escolhas possíveis. Mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda temos poder sobre a forma como respondemos ao que nos acontece. E essa resposta começa naquilo que está ao nosso alcance imediato: a presença, a atenção, a intenção. Não é necessário estar totalmente bem para começar a se cuidar. É justamente nos dias escuros que precisamos de rituais pequenos de reconexão. Comer com calma, respirar fundo, tocar um objeto com atenção, agradecer por algo ínfimo. Tudo isso é antídoto contra o deserto emocional. Essas pequenas práticas cotidianas não são banais. Elas nos reensinam a viver de dentro para fora. A cura emocional, para Frankl, não é um destino a ser alcançado, mas uma forma de caminhar, com verdade, com consciência, com integridade. E esse caminhar começa agora, no lugar onde você está, com o que você tem. Às vezes, o que parece pequeno é o que segura você de pé. Reaprender a viver o simples pode ser o mais profundo reencontro com o sentido. Outros pontos importantes no processo de cura. A cura emocional não segue uma linha reta. Em muitos momentos ela parece retroceder, se confundir, até desaparecer. E um dos maiores obstáculos nesse caminho é a autossabotagem. Aquela tendência silenciosa de se afastar justamente daquilo que pode nos libertar. Padrões como vícios, procrastinação, isolamento ou relacionamentos tóxicos não são apenas hábitos ruins. São formas de proteção mal adaptadas, criadas em tempos de dor. Compreender isso não é passar a mão na própria cabeça, mas reconhecer que por trás do comportamento disfuncional existe uma tentativa legítima, ainda que equivocada, de evitar o sofrimento inevitável. A autossabotagem, muitas vezes, é a resistência à mudança disfarçada de inércia. Há uma parte em nós que deseja profundamente se curar, mas outra parte teme o que será deixado para trás. Frankl chamava a atenção para o medo da liberdade, a liberdade de escolher. Um novo caminho também carrega a responsabilidade de abrir mão do antigo, e há um luto nisso. Por isso é tão importante acolher essa ambivalência sem julgamentos, como parte do processo. Reconhecer que resistir à cura também é humano.
e que essa resistência pode ser suavizada com consciência e paciência. Outro elemento essencial é o ambiente em que estamos inseridos. Por mais que a liberdade interior seja um princípio da logoterapia, Frankl também compreendia que somos influenciados pelas relações e contextos ao nosso redor. Tentar se curar em um lugar que reforça a dor é como tentar respirar em um quarto sem janelas. Relações disfuncionais, ambientes opressores ou dinâmicas repetitivas de desvalorização bloqueiam nosso processo de reintegração. Às vezes, o passo mais curativo não é olhar para dentro, mas afastar-se do que adoece por fora. Por fim, há uma chave silenciosa e poderosa: reconstruir a própria narrativa. Aquilo que dizemos a nós mesmos sobre quem somos e o que vivemos molda não apenas nossa visão de mundo, mas a forma como sentimos, escolhemos e existimos. Transformar a dor em propósito não é negar os fatos, é mudar o ponto de vista. Passar de vítima para sobrevivente, de alguém marcado pela dor para alguém marcado pela busca de sentido. E isso exige palavras novas, histórias novas, uma ternura nova por si mesmo. Porque, no fundo, é reescrevendo-se que se começa a se curar. Curar-se não é apagar o passado, nem atingir um estado idealizado de paz permanente. É, antes de tudo, um processo íntimo de retorno a si mesmo, não a versão ferida, mas a essência que sempre existiu por trás da dor. Frankl nos mostra que a verdadeira transformação acontece quando paramos de esperar por uma vida sem sofrimento e começamos a responder com mais consciência à vida que temos. E essa resposta não precisa ser grandiosa. Basta ser sincera. Basta ser uma escolha, hoje, de não continuar se afastando de si. A cura não é uma linha de chegada, mas uma direção. Um movimento constante de reintegração do eu, em meio às perdas, dúvidas e recomeços. Cada pequena escolha de presença, cada gesto de acolhimento, cada tentativa de dar sentido à dor, por mais imperfeita que seja, já compõe esse caminho. Mesmo quando tudo parece parado, algo em nós está se reorganizando. A dor não é sinal de que falhamos, é sinal de que algo em nós ainda pulsa, ainda deseja viver com verdade. É possível iniciar essa jornada mesmo sem terapia, porque a terapia é um meio, não o único. Quando damos nome ao que sentimos, quando paramos de nos abandonar, quando nos aproximamos da vida com mais presença, já estamos caminhando. Cada passo consciente nesse sentido vale mais do que qualquer fórmula. E mesmo nos dias em que parece que nada mudou, algo invisível se movimenta quando escolhemos não desistir de nós mesmos. Você não está quebrado, está se reconstruindo. E isso exige tempo, paciência e coragem, mas também exige verdade. Uma verdade que só você pode sustentar, porque só você sabe o que sente quando tudo silencia. Esse é o ponto de partida. O resto vem com o tempo e com o compromisso de continuar voltando sempre para aquilo que te mantém inteiro. Você chegou até aqui. Isso, por si só, já diz muito sobre a sua disposição de se reencontrar. O caminho da cura interior não é feito de respostas prontas, mas de escolhas conscientes. Mesmo nas horas mais silenciosas, Frankl nos ensinou que o sofrimento inevitável não precisa nos esmagar. Ele pode nos lapidar, pode nos revelar forças esquecidas, valores adormecidos e um tipo de liberdade que só nasce quando já não temos mais nada a perder, apenas a nós mesmos a reencontrar. Se essa mensagem tocou algo em você, comente abaixo qual parte mais ressoou com a sua jornada. Talvez, ao escrever, você encontre mais do que palavras. Talvez encontre pedaços seus voltando para casa. E, se sentir que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente isso.